Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Aqui no canal eu faço vídeos de análise de gestoras e de ações, né? Usando a análise fundamentalista. E também alguns conteúdos de educação financeira no geral, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o tamanho das gestoras de fundos de investimentos aqui no Brasil e como eu vejo de uma maneira negativa as gestoras que têm muitos funcionários, tá? Eu vou explicar aqui o meu racional e também, antes de tudo, né? Na verdade, pedir só para quem tá curtindo os vídeos aí, dar um like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa aí. Valeu, tamo junto. Bom, quem acompanha meu canal aí já viu alguns vídeos, eu tenho algumas análises de gestoras, tá? Para quem investe via fundos e para quem está buscando investir via fundos, né? Tem a sua profissão, não quer gastar tempo analisando empresas, tem esse nicho, né, de investidores. E ali eu faço algumas análises mais rígidas das gestoras, né? Então eu tenho uma metodologia própria, vou deixar na descrição aqui um vídeo que eu explico essa metodologia. São 7 pontos, tá? São 7 pilares que eu analiso. E um desses pilares é o pilar simplicidade, tá? E por que que eu acho que simplicidade é importante na hora de analisar, né? Bom, muito começa lá na escola de Warren Buffett, né? Que é o principal inspirador aqui do canal, o principal investidor que nos inspira. E a gente sabe que ele é muito simples, as apresentações deles, às vezes é um slide com nenhum enfeite, só uma palavra ali, escrito nunca aposte contra os Estados Unidos, ó, algo muito simples. A maneira que ele fala, né, são explicações simples, sem enfeite, né, sem querer usar o ego, ou mostrar que sabe, ou usar explicações super complexas. Então, tudo vem daí. E aplicando isso no mercado financeiro, a gente vê uma correlação entre os gestores mais simples, as gestoras mais simples e melhores resultados. Tá? Então, a gente vê que aquelas gestoras que têm escritórios super complexos, aqueles analistas que têm 4 telas, com cada tela mostrando um gráfico diferente e tal, e aquelas TVs da Bloomberg passando notícias, essas gestoras tendem a ter resultados piores do que os gestores mais simples, que ficam lá isolados, tem uma equipe pequena, nem tem muitas telas, que quando eles se expressam e falam, né, em algum podcast, por exemplo, eles usam uma linguagem bem mais simples, eles não usam palavras em inglês, né? Essa dica é muito importante, tá, para vocês aí. Se o gestor usa muita palavra em inglês, já é um sinal de atenção, né? Uma bandeira amarela aí, tá? Na minha visão. Muitos jargões de mercado também é outra bandeira amarela, tá? Então eu gosto de gestor simples porque eu vejo que existe uma correlação de simplicidade e retorno no mercado, tá? E tem um outro ponto dentro desse pilar de simplicidade que eu analiso, que é o tamanho da gestora em números de funcionários, tá? Então, para mim, a gestora, na minha metodologia, recebe uma nota positiva nesse pilar simplicidade se ela cumpre com vários requisitos e eu considero a gestora simples, tá? E um desses requisitos é a gestora ser enxuta, ser pequena, né? Não ter muitos funcionários. Então, vou no LinkedIn, no site da gestora ali e tento olhar ou calcular quantos funcionários elas têm, né? Normalmente, se a gente abre a página da gestora, aparece ali um rango, né, de funcionários. Normalmente de 11 a 50, de 50 a 200, 50 a 100. Tem alguns rangos ali que o LinkedIn proporciona e tu consegue ter uma ideia de quantos funcionários tem essa gestora. E eu queria trazer a visão de que não só essa simplicidade é importante na parte assim de simplesmente os caras serem mais focados, talvez, ou serem mais humildes, mas também a parte financeira, tá? A parte financeira da simplicidade é muito importante no mercado financeiro, eu vou explicar aqui o porquê, tá? Porque um ponto é o seguinte, uma gestora, se ela é muito grande, se ela tem 200 funcionários, 300 funcionários, como é o caso de algumas gestoras que têm diversas áreas lá dentro, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações, aquelas gestoras bem diversificadas, ou aquelas gestoras que acabam ficando muito famosas, já contratam vários CFAs, vários analistas CFAs, vários analistas caros, né? Essas gestoras acabam tendo um custo muito alto, um custo fixo muito alto, tá? Para sustentar as análises ou para sustentar também os requerimentos de alguns fundos de pensão, tá? Alguns fundos de pensão realmente pedem ali para as gestoras terem um analista de IA, um analista de não sei o que, tem que ter uma equipe de não sei o que, uma equipe de análise de SG, não sei o que. Então, essas gestoras, quando ficam famosas ou muito grandes, eles têm que cumprir ou com alguns regulamentos de fundos de pensão, ou eles acham que tem que ter um monte de analista de um monte de coisa lá para fazer umas análises mais complexas do cenário macroeconômico, não sei o que, adicionando complexidade, tá? Só que o problema é que a gente sabe que isso não quer dizer que isso vai gerar mais resultado, né? Mais complexidade no mercado financeiro não significa mais resultado.
só como eu falei, tem uma correlação dos mais simples dando mais resultado, então às vezes quando o cara adiciona muita complexidade na gestora, ele pode ter resultados piores. E isso pode encadear uma onda de saques, tá? Então se algum dos fundos da gestora ali for mal, isso pode realmente aumentar um risco de imagem dela ali no mercado e o pessoal falar, pô, esse gestor aqui tá mal, essa empresa aqui tá dando maus resultados nos fundos e eu vou sacar a grana. E aí isso pode influenciar outros investidores a sacar também, ou algum fundo grande sacar, e a gestora pode perder muito patrimônio, tá? E a receita da gestora vem da taxa de administração de um patrimônio, tá? Quanto maior o patrimônio, maior é a receita, porque o percentual ali é sempre fixo, né? Então, 2% de 1 bilhão dá uma receita, 2% de 10 bilhões dá uma receita muito maior, né? De administração ali. Então, essa onda de saques pode deixar a gestora numa posição muito difícil, tá? Porque eles vão continuar com aquela equipe ali pesada para ter que pagar e ela corre o risco de quebrar, ou ela corre o risco de tomar algumas decisões que não são as mais corretas por desespero ali na gestão do fundo e fazer o fundo ir pior ainda, ou fazer algum outro fundo ir pior, tá? Então, esse ponto é bastante delicado, tá? As gestoras têm esse risco de sofrer muitos resgates, tá? Em algum período, o patrimônio cai muito e ela ter que arcar com uma estrutura que ainda é cara, tá? Uma estrutura que eles construíram para um patrimônio muito maior. Isso pode acarretar aí um problemaço para o fundo que eles estão gerindo, tá? Então, o que eu olho, tá? Eu gosto de gestoras com no máximo 50 funcionários. Eu considero que é um tamanho ok ali, para uma gestora ser nichada em apenas uma classe de ativos, né? Eu gosto de gestoras nichadas. Inclusive, um outro pilar aqui da minha análise é gestoras nichadas, né? Eu gosto de uma gestora que só cuida de ações, por exemplo, ou só ações no exterior, ou só ações no Brasil. Então, se a gestora tem mais de 50 funcionários, já é uma bandeira amarela. Não quer dizer que eu vou cortar na minha análise. A gente tem uma gestora recomendada aqui da nossa carteira que ela tem mais de 50 funcionários, tem aí por volta, acho que de uns 100 e poucos, tá? Mas eles têm uma filosofia de investimentos para ações muito boa, com histórico muito bom, o que acaba compensando. Mas já é uma bandeira amarela, tá? As outras gestoras que a gente recomenda aqui, inclusive tem uma que tem 12 funcionários, tá? A outra, não, ela tem menos de 50, até bem menos, na verdade. Então, eu me sinto muito mais seguro investindo numa gestora assim, que eu sei que é enxuta, eu sei que eles não têm muita complexidade lá dentro, não tem muitos analistas, tá? E eu sei que se eles tiverem algum problema de resgates, eles vão conseguir segurar a casa, ter tranquilidade para segurar as posições que eles acreditam ali, tá? Porque o fato de, às vezes, o patrimônio cair muito, eles se assustarem com o custo, isso pode assustar o psicológico do gestor também e tomar alguma decisão ali que não é a mais correta, não é a mais acertada, tá? Então isso me traz tranquilidade de eu saber que, pô, inclusive se alguns investidores grandes saírem, eles vão ficar tranquilos porque o capital deles ali tá ali, o custo deles é baixo e eles conseguem manter a lucratividade da gestora até só com capital próprio, por exemplo. Então eu sei que eles não vão ter que dançar a música do fundo de pensão grande, do investidor Faria Lima, do investidor grande da Faria Lima. Então eles podem escolher a maneira que a banda toca ali dentro da gestora, tá? Eles não estão amarrados, não estão com o rabo preso com o mercado, tá? Por isso que eu gosto de gestora pequena, tá? Então, muito cuidado com essas gestoras muito grandes. Obviamente, vai ter o argumento de alguns tubarões de mercado aí que vão falar, mas a minha gestora, ela é bem diversificada, o que me protege. Se eu tiver uma onda de saques só em ações, a minha gestora vai estar tranquila porque eu tenho a área de fundo de multimercado, a área de renda fixa, a área de crédito privado, etc. Alguns podem usar esse argumento, porém, eu acho que alguns investidores deixam várias classes de ativos na mesma casa, tipo um fundo de pensão ou um grande investidor, ele pode escolher a gestora ali, a gestora X, e deixar um pouco na renda fixa, um pouco na renda variável daquela mesma gestora. Se ele decidir sair, ele vai tirar tudo, ele não vai tirar só o fundo de ações, ele vai ter um risco de imagem da gestora mesmo, tá? E essas gestoras grandes, eu acho que também tem um outro problema, que pode ter muita troca de ideia lá dentro que não são produtivas. O cara da renda variável vai tomar café com o cara da renda fixa, com o cara do multimercado. Um vai falar que tá pensando uma coisa, o outro vai falar que tá pensando outra, e isso vai atrapalha, tira o foco, tá? E faz com que a gestora não se especialize em um nicho, não seja muito boa naquele nicho ali, e todos o foco do dia a dia ali deles deveriam ser em um nicho só, tá? Inclusive, algumas delas têm até um economista-chefe, às vezes,
que passa o cenário macroeconômico para todas as áreas. Então o economista-chefe passa um cenário de que o Brasil vai crescer esse ano, a taxa de juros vai cair, então vamos focar num cenário mais otimista para o Brasil. E aí todas as áreas têm que seguir o cenário desse economista-chefe, né? Então isso faz com que a área de ações ali, às vezes, ela já fique travada e tenha que seguir um cenário que uma outra área indicou, tá? Então, por isso que eu não gosto muito dessas gestoras muito grandes e diversificadas também, tá? Bom, é isso, pessoal. Aqui no meu canal eu trago esse conteúdo de análise de gestoras, né? Para quem curte investir via fundos. Vou deixar também na descrição o link da nossa carteira recomendada Melhores Fundos, que nos últimos 5 anos tem dado 200% do CDI. Eu acredito que é a melhor receita para o investidor pessoa física Brasil, tá? Uma receita que a gente faz ali uma alocação, renda fixa e ações reais e dólar, tá? Que é, na minha visão, quase imbatível. Qualquer cenário tu vai ter uma boa rentabilidade. E eu vou deixar o link aí para quem quiser assinar, tá bem acessível, beleza? Abraço, tamo junto.